A paz do Senhor Jesus a todos. Queria estar trazendo, através desse vídeo aqui, uma meditação aí, com respeito do livro de Eclesiastes, né? Algo que já tem um tempo aí que eu falei que eu ia trazer, né? Mas por conta das dificuldades aí de não estar conseguindo chegar na terça-feira, eu estou gravando esse vídeo aí, os irmãos acompanhem aí, com caneta, com papel aí, se possível. Anotem aí as dúvidas que podem aparecer aí no meio desse vídeo. E assim que os irmãos terminarem de assistir, os irmãos podem lançar aí no grupo, que eu vou, à medida do possível, tentar responder aí. E aí a gente vai interagindo no grupo, tá bom? A gente vai estar, como os irmãos bem sabem, meditando a respeito do livro de Eclesiastes. É sobre o todo de Eclesiastes. Se a gente for parar para pensar, Eclesiastes, ele é quase como que o livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios existem ensinamentos, como que eu posso dizer, variados, né? Sobre uma vasta gama de assuntos, e ele não segue necessariamente uma ordem de fatos que se ocorreram, né? Por exemplo, não tem ali um começo, um meio e um fim, ou conta uma história, né? São registros de sabedoria que Salomão, né, aquele que escreveu também Provérbios, vai registrando ao longo da sua vida, né? E vai registrando ali nos livros, né? Acontece que Eclesiastes ele é um tanto diferente de Provérbios em alguns pontos apenas. Por exemplo, ele também é um livro de provérbios, né? Os irmãos sabem, né, ouvem, né, temas de pregações, de congressos, são muitos mesmo que são utilizados desse livro, né? Acho que a passagem mais conhecida, né, está lá em Eclesiastes capítulo 3, né? Existe o tempo determinado para cada coisa, né? Existe um tempo para cada coisa debaixo dos céus, né? Isso é um provérbio, né? É claro que como eu disse, um registro de uma reflexão, de uma sabedoria que acabou se tornando ali um provérbio pelo pregador, para aquele que se denomina o pregador, que é Salomão, né? Pois bem, o que nós estaremos meditando aqui a respeito do livro de Eclesiastes é o seguinte: eu quero trazer a ideia, irmãos, que o Salomão, quando ele registra Eclesiastes, ele registra uma ideia, um contexto geral, né, sobre a ideia da própria vida mesmo, o valor da vida como um ser, né? E é interessante notar o seguinte: Salomão ele escreveu 3 livros, né? Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes, né? Desses 3 livros, como os irmãos bem sabem, Cantares de Salomão é um livro mais romântico, né? Em que ele compartilha ali registros, tanto ele como a Sulamita, né? Que amava muito ele, registros ali de uma paixão, de um amor, né? De um sentimento ali de paixão mesmo de um pelo outro, né? Então, Cantares de Salomão ele é um livro mais romântico. Provérbios, como já foi dito, é um livro mais de provérbios mesmo, como o próprio nome o diz, mas Eclesiastes ele traz uma ideia além dessas. Desses 3 livros, Eclesiastes a gente pode trazer aqui que é o livro mais melancólico dos 3, né? O que eu quero dizer com essa palavra melancólica? Ele vai trazer um sentido mais profundo da ideia do sentido da vida, né? E Eclesiastes é um livro de filosofia, é um livro que nos conduz a pensar sobre muitas coisas da nossa vida, né? E por conta disso, né, ele mesmo vai registrar lá que quanto maior o conhecimento, maior a tristeza, quanto maior o entendimento da pessoa, maior o desgosto que ela sente por tudo aquilo que ela sabe, né? A gente vai estar meditando aí sobre o que significa isso, como isso pode ser aplicado na nossa vida cristã, né? E a melhor forma de lidar com isso, com a realidade da vida, né? Com a realidade da dureza da vida, tá bom? Então, os irmãos acompanhem. Como eu disse, eu repito, se possível, coloquem aí um papel, uma caneta, né? E anotem as suas dúvidas aí. Se eu não conseguir responder elas, os irmãos lancem aí no grupo e a gente vai estar, dentro do possível, estar tentando responder todas as perguntas, tá bom? O que eu não vou fazer nesse vídeo, irmãos, é o seguinte: existem muitos provérbios, muitas passagens sobre temas variados, né? O que eu quero trazer aqui é a ideia do contexto do livro, como eu já venho dizendo, tá bom? A gente vai ver as implicações disso, tá bom? Pois bem, irmãos. Como os irmãos bem sabem, quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, né? Salomão foi o filho do rei Davi, né, do grande rei Davi, e foi um dos 3 reis, né,
os quais reinaram em Israel, enquanto ele era apenas um reino, né? A gente sabe, né, e é interessante até porque o próprio Salomão ele relata no livro de Eclesiastes que uma das coisas os quais ele achava que era uma grande injustiça, né, ele fala com essas palavras, é o homem que trabalha, que faz grandes obras, né, sem saber que o rei que virá depois daquele rei que fez grandes obras, se ele vai ser sábio ou não, né, se ele vai continuar aquilo ou não, né, se ele vai aumentar, né, a glória do reino ou se ele vai simplesmente destruir, né? Parece que ele falou isso já sabendo, né, que os reis que viriam depois dele, os seus dois filhos, eles dividiriam o reino de Israel em duas nações, o reino do norte e o reino do sul, e que o reino do norte, principalmente, seria o grande declínio moral de Israel e o reino do sul também não ficaria muito longe, né? Embora seja alguém que fosse mais apegado às leis de Deus, né? Pois bem, irmãos. Então, Salomão, né, foi um desses três reis, né? Talvez o rei que conseguiu as maiores glórias, né, as maiores conquistas territoriais, né? E é interessante porque a história de Salomão, né, ele é conhecido na história por aquele grande sonho que teve, né? A Bíblia vai falar que Deus se revela para ele durante uma noite e pergunta para ele, né? Isso na mocidade dele ainda, né? O que ele ia querer, né? Deus se achega a ele, né? Os irmãos podem ver esse detalhe. Vamos só dar uma analisada em quem foi Salomão primeiro, antes de partir aí desse para o livro, né? No primeiro livro de Reis, no capítulo 3, irmãos, os irmãos vão encontrar ali o começo do reinado ali de Salomão, e a Bíblia vai registrar a partir do verso 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a sua face. Mantiveste-lhe este grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao seu servo coração compreensivo para julgar a seu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar esse grande povo, né? Então, aqui é registrado em 1 Reis 3 o pedido dele, né? Me dê prudência, né? Me dê discernimento para que eu saiba conduzir esse povo. Mas essa história também está relatada lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 1, né? Vai dizer que ele pede sabedoria e inteligência a Deus, né? E a resposta de Deus, ainda em 1 Reis 3, no verso 11, a resposta que Deus dá a ele quando ele pede isso é o seguinte: Disse-lhe Deus: Já que pediste essa coisa e não pedistes longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá, né? Então, o pedido de Salomão ele é ouvido e o próprio Deus ali conduz a ele, né, ser o dono de uma sabedoria e de um conhecimento que nunca houve antes dele e que nunca haverá depois dele. Pois bem, irmãos, essa sabedoria a gente deve entender não necessariamente como algo espiritual, né? Existem até pastores aí que ficam bravos aí ao ouvir, né? Ah, não, mas Salomão foi um homem sábio e tal, e eles retrucam dizendo que não foi porque se afastou de Deus, porque se desviou dos caminhos, né? Se envolveu com outras mulheres, serviu outros deuses e tudo mais. Pois bem, a sabedoria dele justamente é isso, não é algo necessariamente espiritual, né? Até porque ele sofreu muito antes de perceber que estava longe dos caminhos do Senhor, né? No começo ele começou bem, né? Mas lá do meio para o fim, né? Antes do fim, né? Ele se desviou e tudo mais, e no fim ele acabou se arrependendo, né? Entendendo. Então os irmãos percebam que essa sabedoria a qual Deus deu a Salomão foi justamente de discernimento, né? De entendimento das coisas comuns e naturais, e não necessariamente espirituais, se bem que também vemos um reflexo disso nas coisas espirituais. O livro de Provérbios de Eclesiastes existem muitas filosofias e muitos provérbios voltados também para coisas espirituais, né?
mas o foco disso não foi as coisas espirituais, mas como eu repito, é uma sabedoria natural, tá bom? Pois bem, após Salomão ter conseguido conquistar essa sabedoria, né, a qual ninguém mais teve, né, a Bíblia vai falar que ele conseguiu alcançar muitos grandes feitos, né, ele foi conhecido em toda aquela região, né, aí tem aquela história que todo mundo geralmente conhece, que a rainha de Sabá, né, veio a ele, trouxe riquezas, né, trouxe recursos ricos, enfim, trouxe muito dinheiro, muita fortuna para ele, só para poder ali se achegar a ele, né, conhecer ele, conhecer a sabedoria dele, né. E a Bíblia fala que naquela região muitos reis vinham de longe, né, mandava seus servos mais honrados, né, para virem conhecer a sabedoria de Salomão, né. Então, naquela época, a sabedoria de Salomão, de fato, ela foi conhecida em toda aquela época, mas não apenas isso. Salomão foi sábio também nesse ponto suficientemente para conseguir a maior riqueza que Israel já viu, né, ainda maior do que a riqueza que Davi tinha na época dele. Então, Salomão ele conseguiu ser próspero, né, em todos esses pontos, né, como o próprio Deus diz, né, porque você não pediu, né, nenhuma dessas coisas, eu vou te dar um coração sábio inteligente. Mas no verso 13, ainda de 1 Reis 3, ele vai dizer assim: também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Né? Então, naquela época, Salomão foi o rei mais, vamos dizer assim, conhecido pelo seu poder, pela sua glória, né, e pela sua sabedoria, tá bom? O que acontece, irmãos, é que nesse meio termo, né, houve um momento na história de Salomão em que ele teve uma decadência, um declínio moral e que envolveu toda a vida dele. Está escrito lá em 1 Reis, capítulo 11. Né? Existem outro ponto aqui também, mas eu não quero me focar nele agora. Eu só vou citar essa passagem aqui primeiro para os irmãos verem o grande problema aqui. 1 Reis 11, antes de irmos para Eclesiastes, vai dizer assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor, né? Aqui vai falar que ele tinha, no verso 3, tinha 700 mulheres, princesas, né? E 300 concubinas, né? Ou seja, naquela época era comum, né? A prática das alianças através dos reinos, né? E isso era feito geralmente, né? Uma das formas de fazer isso era quando um rei, por exemplo, o rei do Egito deu a filha dele para casar com o rei de Israel, que era Salomão no caso, né? Então eles faziam, né? Eles consumavam essa aliança através desse casamento, né? Era muito comum, né? Ainda nos dias recentes, né? Foram muito utilizada essa prática aí para fazer alianças, para que esses reinos não entrassem em algum momento em conflito, né? Em guerra e acabassem ocasionando algo pior, tá bom? Uma outra coisa também que ocorreu deixa eu, Primeira Reis ainda vai falar algo interessante que a gente não ouve muito as pessoas falarem, mas é interessante a gente dar uma pincelada aqui. Capítulo 4, no verso 29, deixa eu ver se é esse. Não. Deixa eu ver será que é em Crônica? Segunda Crônicas, no capítulo 1, exatamente, vai falar o seguinte: 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 14. Salomão juntou carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros que colocou nas cidades, para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras e cedros em abundância. Né? Ou seja, ele fez que em Jerusalém houvesse prata e ouro como se fosse madeira, né? Como se fosse árvores e tudo mais. Né? Verso 16: os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Né? Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Enfim, o que eu quero enfatizar aqui, antes da gente começar a se aprofundar em Eclesiastes, é o seguinte, irmãos.
ele começou a fazer algo que a Bíblia dizia abertamente que os reis de Israel não deveriam fazer, né? Quando Moisés, antes de entrar no templo, quando antes do povo entrar na Terra Prometida, Moisés dá a lei ao povo dizendo o seguinte: é referente aos reis. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de ti, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Um homem estranho que não seja dentre os irmãos não estabelecerá sobre ti, sim um deles. Mas olha só, irmãos. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicarás mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Então, os irmãos percebam que das três coisas que aqui proíbe, ele justamente fez as três coisas, né? Ou seja, a primeira coisa era multiplicar cavalos. A Bíblia fala que o rei ele não deveria fazer isso, né? Ele não deveria multiplicar isso. A segunda coisa, ele não deveria buscar, né? Multiplicar o ouro e a prata. Ele não deveria ter isso como prioridade no seu reino. E a terceira coisa, ele não deveria se envolver com outras mulheres, né? Porque elas, em algum momento, e acabou acontecendo isso com a Salomão, acabariam desviando Salomão, né, do único e verdadeiro Deus, né? Então os irmãos vejam que a sabedoria dele não evitou que essas coisas acontecessem, né? Porém, os registros da sua vida nos servem como um aprendizado muito grande, né? E agora a gente vai começar a se envolver mais um pouco aqui, se aprofundar especificamente no livro de Eclesiastes. Os irmãos percebam que o começo do livro vai dizer assim, Eclesiastes 1. A palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol, né? Então, os irmãos vão perceber que esse é o tema principal de todo o livro, né? Vaidades de vaidades, tudo é vaidade, né? Essa palavra, vaidade, ela não é no sentido o qual geralmente nós conhecemos, né? Quando alguém fala que alguém é vaidoso hoje, por exemplo, vai estar muito direcionado à aparência da pessoa, né? Muitas vezes a maquiagem, a forma de ela se vestir ou coisas tais como essa. Mas o sentido em que Salomão usa aqui a palavra vaidade é justamente sobre brevidade, né? Ou seja, sobre coisas passageiras, né? Sobre coisas de baixa importância, né? Em outras passagens, ainda no mesmo livro, ele vai falar que ele vai usar a expressão como correr atrás do vento, né? Então é basicamente isso, é algo que não tem sentido, né? Então toda vez que nós vamos ler no livro vaidades por vaidades, tudo é vaidade, é nesse sentido e não em outros, tá bom? Então ele faz esse questionamento: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol, né? Então ele vai começar a nos trazer, né, essa reflexão: qual que é a recompensa do homem, né, debaixo de todo o esforço, debaixo de toda a fadiga que ele sofre embaixo do céu, né? Como que ele lida com isso, se isso é bom ou ruim, e o que de fato permanecerá. São essas as reflexões que ele vai começar a trazer no texto, né? Pois bem, irmãos, os irmãos vão perceber que eu não irei ler, né, obviamente, versículo por versículo, né, mas depois que os irmãos terminarem de ler de assistir esse vídeo, os irmãos podem ler, né, e eu recomendo que leiam para ter um entendimento maior, tá? Mas os irmãos vão perceber o seguinte: que em meio a toda essa reflexão a qual ele vai trazer, ele vai deixar, por exemplo, aquilo que eu já disse, no capítulo 1 ainda, no verso 18, ele vai dizer assim, ó, no verso 18: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o conhecimento aumenta a tristeza, né? Ou em outras traduções, o desgosto, né? O que é a essência desse texto, irmãos? Ele está trazendo aqui basicamente a realidade de que quanto mais nós conhecemos a realidade das coisas que estão ao nosso redor, mais nós nos entristecemos com ela de alguma forma. Quanto mais nós nos aprofundamos na vida, mais desgosto nós ficamos. E na nossa vida cristã, em que momento isso se torna verdade, né? Os irmãos percebam que toda vez quando nós
olhamos para o mundo, né, com os nossos olhos cristãos, obviamente, e começamos a enxergar no mundo o cumprimento das profecias, nós começamos em algum momento nos lamentar. Isso acaba nos afligindo por dentro, né? Quando nós vemos, por exemplo, ainda de uma forma mais carnal, por exemplo, quando a gente olha para a política, né? Quando a gente vê todos esses políticos que só buscam os próprios interesses, né? Que deixam o povo sofrendo de lado e muitas vezes não está nem aí para eles, né? E vocês veem que quando nós pensamos nessas coisas, isso nos gera um certo sentimento de lamentação, de tristeza e principalmente de desgosto, né? Então, a ideia que Salomão está trazendo aqui é justamente essa. Quanto mais a pessoa cresce no conhecimento, mais ela cresce em tristeza, né? Quanto ela mais ganha em entendimento, maior é o desgosto ao qual ela alcança, né? Então, a sabedoria ela é boa em muitos pontos, né? Para não falar em quase todos, mas na verdade essa sabedoria ela tem um preço, né? E é pesado a partir do momento em que nós não conseguimos lidar com ela para amenizar as consequências desse lamento. E é justamente aí que qual a gente vai trabalhar também um pouco mais para frente, tá bom? Pois bem, irmãos. Então ele vai falar justamente sobre isso, né? Quanto mais nós conhecemos, e aqui já é no sentido do livro, quanto mais nós conhecemos a realidade da nossa vida, quanto mais nós conhecemos, né, a realidade das coisas que estão ao nosso redor, né, mais nós nos lamentamos e vemos que na verdade tudo é vaidade, né? A verdade a qual ele se deleita no livro e que ele começou, que é que justamente não faz sentido, nada nessa vida faz sentido. É como diz uma frase a qual eu usava muito há um tempo atrás: não existe muita coisa nesse mundo pela qual nós devemos viver, né? É por isso que a maioria de nós, né? É por isso que os cristãos preferem encontrar com Cristo, né? E tem essa esperança no novo céu e nova terra, porque não haverá ali nem dor, nem sofrimento, nem lágrima, né? Não haverá mais nada o qual aflige o homem nessa vida, tá bom? É por isso que nós preferimos e aguardamos esse tão glorioso e divino dia. O que acontece é que Salomão ele vai trabalhar justamente nesses pontos, né? Ele vai trazer aqui uma série de questões ao qual envolve essas coisas, tá bom? A gente vai começar a passar agora por alguns deles. Salomão vai dizer, irmãos, ainda com base nesse raciocínio, né, para os irmãos verem, né, o nível da melancolia que ronda esse texto, no capítulo 4, no verso 1 até o 3, vai dizer assim, ó, de Eclesiastes, né? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do céu, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que